noite, pessoal. Bom, como a Kátia já adiantou para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. É um tema simples, é um tema bem tranquilo. E assim, aqui a gente já tratou desse tema outras vezes, outras pessoas já falaram. Mas é sempre bom ressaltar, porque é um tema muito importante para quem se diga e se afirme espírita. E não só espírita, mesmo as pessoas de outras religiões, é importante que elas cultivem esse evangelho, que cultivem Deus dentro do próprio lar. Porque como já dizia Jesus Cristo, a paz começa, a mudança começa entre quatro paredes. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o evangelho no lar? O Evangelho no Lar é uma reunião em família, uma reunião que a gente faz com os nossos, com as pessoas que moram junto com a gente. Ele é realizado em determinado dia e hora da semana, ou seja, o Evangelho no Lar não é realizado todo dia, não é realizado um de manhã, de tarde, de noite, não. Para fazer o Evangelho no Lar, a gente escolhe um dia determinado da semana, uma hora determinada da semana, e a gente se reúne com os nossos familiares justamente para falar de Deus, para ler um trechinho do Evangelho. É uma troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Então, a gente se reúne, abre o Evangelho, lê uma passagem e troca ideias uns com os outros. E essa troca, essa conversa que a gente tem sobre esses ensinamentos, ela nos ajuda a gente esclarecer, a gente internalizar os ensinamentos que estão no Evangelho e também auxiliam no equilíbrio do nosso lar, como eu vou falar mais na frente. Nesse encontro participam, além dos familiares encarnados, desencarnados interessados em progresso moral e esclarecimento. Então, no nosso Evangelho no Lar, é leso do engano a gente achar que só participa nós. Pai, mãe, filhos, irmãos, vovó. Além dos encarnados, está também presente dentro do nosso Evangelho desencarnados. Os espíritos da vizinhança, ou no caso que eu vou falar mais na frente, quando a gente faz o Evangelho, a gente tem o Evangelho implantado na nossa casa, a nossa casa tem uma luzinha, porque lá é um ponto de luz, um ponto que tem Deus. Então, muitos espíritos atraídos por isso, eles vão assistir o Evangelho junto com a gente, para ouvir também os ensinamentos, para ouvir a nossa conversa, o que é que a gente entendeu sobre o Evangelho, para se esclarecer. Bezerra de Menezes já dizia que muitos dos que partem para a vida espiritual costumam permanecer presos ao corpo. Então, eles estão desencarnados, mas não libertos. Estão invisíveis, mas não ausentes. Então, a prece e a leitura de uma página do Evangelho podem, sem dúvida, ajudá-los muito nessa necessária readaptação à vida espiritual. E isso acontece muito. É muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas desencarnarem, muitas delas não encontram a luz assim na hora que desencarnam, não. Às vezes não se dão conta que estão desencarnadas, às vezes não aceitam a desencarnação e continuam morando na casa onde moravam, convivendo com os familiares achando que ainda estão encarnadas. Então, essa leitura do Evangelho, essas preces, elas podem ajudar inclusive esses espíritos que encontram-se desorientados, ajudando eles nessa readaptação à vida espiritual, já que no Evangelho a gente tem temas sobre reencarnação, sobre vida futura e por aí vai. Qual é a importância do Evangelho no lar? Primeiramente, é no lar que os espíritos se encontram sob o mesmo teto na condição de marido e mulher, pais e filhos, irmãos, vovó, sogro, sogra, enfim. Então, como diz aquele velho ditado, a família é a base da sociedade. É na família que a gente primeiro tem um encontro com os nossos familiares, e lá é um treinamento para a nossa vida fora de casa. Então, segundo Emmanuel,
A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, é dentro da casa da gente que a gente recebe as primeiras instruções, né? Sobre respeito, sobre confiança, sobre amizade, sobre amor. Essas coisas assim, básicas são ensinadas dentro de casa e isso a gente leva pra fora. Então, muitas vezes o que a gente não tem em casa, a gente não leva pra fora, enfim. Então, nesse ambiente do lar, são oferecidas as oportunidades de aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade e os sentimentos derivados do amor. Então, é dentro desse primeiro contato com a família que a gente vai começando a conhecer as pessoas, a ver que as pessoas são diferentes umas das outras, são diferentes de nós, e a gente vai aprendendo a exercitar paciência, solidariedade, a gente vai aprendendo que tem que dividir, que não pode ser egoísta. Por exemplo, em casas com muita gente, né, que tem que dividir com os irmãos, vai aprendendo a dividir tarefas. Então, tudo isso é muito importante para a formação do próprio caráter da pessoa. Na comunhão familiar, onde todos conversam e comentam suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, há o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando lá em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. Então, quando a gente se senta com a nossa família, a gente conversa sobre o Evangelho, conversa sobre os ensinamentos, a gente vai estreitando as nossas relações, as nossas ligações afetivas com os nossos familiares. E a gente acaba conhecendo melhor quem está vivendo junto com a gente e transformando o nosso lar justamente nesse lugar de segurança, de paz, no lugar onde todo mundo, a gente vai melhorando as relações e todo mundo se dá bem e o nosso lar se torna um lar equilibrado. Quais são as finalidades? Para que é que serve, afinal, o Evangelho no lar? Primeiramente, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, é muito bonito a gente vir aqui para o centro, assistir a palestra. Estou falando sobre o Evangelho lá, estou falando sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, mas afinal, o que é isso tudo? Né? O que é que está no Evangelho? Então, a gente sentar, ler e estudar nos auxilia justamente a gente entender o que é que a gente está, onde é que a gente está frequentando, entender por que é que a base da doutrina é isso, entender mesmo para que a gente possa construir a nossa fé raciocinada. E os ensinamentos do Evangelho, eles nos ajudam no nosso aprimoramento moral. O Evangelho, ele nos ensina, né, por que é que a gente deve amar os nossos inimigos, por que é que a gente não deve ser egoísta, enfim. Então ele vai nos auxiliando a gente se aprimorar devagarzinho, mesmo que seja assim, difícil, que a gente primeiro leia, aí passe por um problema na vida que não passa no teste, aí passa por outro, aí passa, não, isso aqui o Evangelho me ensinou, o Evangelho diz que a gente tem que seguir assim. Então o Evangelho, ele nos ajuda nesse sentido. Além disso, outra finalidade do Evangelho no lar é criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar o sentimento de fraternidade. Então, gente, o que é que a gente pode observar? Que com esse advento da modernidade, infelizmente as famílias elas estão muito distantes. Os membros da família, a gente vê primeiro os pais, cada um trabalhando de um lado, correndo para ganhar dinheiro, para sustentar os filhos, para dar uma vida material confortável, muitas vezes esquecem desse diálogo com os filhos. Muitas vezes os pais veem os filhos uma vez no dia, ou às vezes nem veem. Aí quando tá todo mundo dentro de casa, cada um tem um quarto com televisão e computador. A família não se reúne mais para comer junto, cada um come no seu quarto assistindo televisão. A família não conversa mais, manda-se mensagem por WhatsApp. Então, e vai se perdendo esse contato, esse vínculo, esse calor humano. E isso não é bom.
Assim, a modernidade, a tecnologia são ótimas, elas facilitam a nossa vida, mas a gente não pode deixar que isso faça a gente perder esse calor, mano, esse sentimento. Isso é muito importante. E quantas vezes, se eu perguntar aqui, com certeza alguém tem história pra contar. Eu mesma tenho uma amiga que ela tava dizendo, lá em casa cada um é num quarto, quando a mamãe quer falar comigo, ela me manda um WhatsApp, vem aqui. Então, isso é triste, gente, porque cadê o diálogo? Então, o fato de você se sentar numa mesa com a sua família e conversar sobre o Evangelho, isso auxilia a gente a entrar em contato. Quantos pais não conhecem os filhos, não sabem o que o filho pensa, não sabem quem o filho é? Então, esse é um momento de união entre a família, que é justamente até pra gente se conhecer. O que é que fulano pensa sobre isso, né? As pessoas unidas por laços consanguíneos compreenderão a necessidade de uma vivência harmoniosa e buscarão pouco a pouco superar as barreiras que possam existir dentro da família. Outra coisa muito comum, a gente não se dá bem com os nossos próprios familiares. Irmãos que não se dão bem, pais e filhos que têm algumas ideias divergentes. Então, o Evangelho no Lar, ele também nos ajuda nesse sentido, para que a gente, lendo o Evangelho, compreendendo os ensinamentos, a gente possa entender por que estamos todos juntos, porque ninguém reencarna em uma mesma família à toa. E qual é a necessidade da gente estar todo mundo junto? Se na nossa família a gente não se dá bem, a gente não tem tolerância, então o Evangelho ensina que a gente tem que ter tolerância primeiro com os nossos. Então ele vai nos ensinando justamente a quebrar essas barreiras que nós temos uns com os outros. Às vezes a convivência ela é muito difícil, né? Quem não tem os seus familiares que você não se dá muito bem, às vezes se dá melhor com o de fora. Mas se nós estamos reencarnados em uma mesma família, não é à toa. Às vezes a gente precisa resgatar um relacionamento. Às vezes a gente vem com o irmão justamente para aprender a amar aquela criatura, a dividir com aquela criatura. Então, estudar isso nos auxilia até mesmo a gente aceitar melhor. Porque tem gente, por que eu nasci nessa família? Se eu pudesse ter escolhido, eu não teria vindo nessa família. Mal sabe que escolheu. E se escolheu e se está todo mundo junto, tem um propósito. Outra finalidade do Evangelho no Lar: higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Então, quando a família se reúne, que faz uma prece, que lê o Evangelho, que faz as vibrações, ela vai limpando o próprio lar dos pensamentos que são acumulados ao longo da semana, né? Aquelas energias ruins que às vezes a gente traz, aquela raiva que a gente passou, que está ali. Então, aquele momento é o momento que a gente recebe o auxílio da espiritualidade maior e ela vai limpando a nossa casa de todos esses sentimentos ruins, de todos esses pensamentos, justamente para que a semana que vem, né, a semana que se segue, seja uma semana mais tranquila, que a gente possa dormir melhor. A espiritualidade, para vocês terem noção, ela limpa até mesmo a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho. Faz uma magnetização da água justamente para o que a gente tira lá do filtro. Tem as vitaminas, os remédios espirituais, a gente pode assim dizer, necessários para nós naquele momento. Fluidifica a nossa água, limpa, faz toda uma limpeza para que a gente possa dormir melhor, enfim. Além do mais, facilita no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios de vigilância e oração. Então, o fato da gente ter o Evangelho no Lar contado na nossa casa nos auxilia até para que os espíritos possam nos auxiliar fora de casa. Porque a gente mantendo nessa vigilância, mantendo a oração dentro de nós, eles vêm nosso auxílio quando a gente precisa. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, o fato da gente cultivar a oração dentro de casa
permite que a nossa casa tenha um padrão vibratório mais elevado e que nós tenhamos um padrão vibratório mais elevado. Além disso, a gente ajuda até mesmo o plano espiritual, porque quando a gente cultiva aquela centelhazinha de fé dentro da nossa casa, nós estamos, de certa forma, nos modificando, nos melhorando, e isso vai ajudando justamente nessa limpeza do mundo, nessa limpeza do ambiente que anda tão pesado. Além disso, quanto mais a gente divulga e compreende e divulga o Evangelho, a gente vai ajudando a disseminar um pouquinho da luz aí ao redor do mundo. Quais são os benefícios que o Evangelho no lar traz para nós? Quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente à data e ao horário semanal estabelecidos, atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam, amparam, estimulam e protegem a todos. Então, uma coisa que eu vou falar, mas que eu vou adiantando. É muito importante quando a gente estabelece o compromisso de fazer o Evangelho no lar, que a gente respeite a data e o horário semanal. Se você escolhe um dia para fazer o Evangelho, escolhe um dia que você possa estar em casa, que a sua família esteja em casa, um dia tranquilo, que você não vá sair, por exemplo, não tem nenhum compromisso marcado, para que você possa receber esse auxílio. Quando você assume o compromisso, a espiritualidade é muito pontual e gosta muito de pontualidade. Então, quando você, enquanto o Evangelho diz, vai ser dia tal, hora tal, pode ter certeza que a espiritualidade, meia hora lá, antes está lá preparando o ambiente para o Evangelho. Então, eles são muito pontuais. Se você não está pronto nessa hora e nesse dia, eles têm outras coisas para fazer e deixam. Se você não quer, eles deixam. Então, é muito importante que seja obedecido, né, que se tenha essa pontualidade, essa assiduidade. E quando a gente faz isso certinho, a gente atrai para dentro da nossa casa esses espíritos superiores que vão nos ajudar, nos amparar, nos orientar, como eu já falei. Além disso, a presença dos espíritos iluminados no lar afasta aqueles espíritos de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia. Então, eu não vou dizer para vocês, a gente não pode se iludir, que o Evangelho no lar vai afastar todos os nossos obsessores e por isso a gente está protegido, não. Porque realmente, nem sempre a gente pode se livrar dos nossos obsessores assim. Mas, de certa forma, o Evangelho no lar, as preces, as orações semanais, elas criam uma proteção em torno da nossa casa que certos tipos de espírito passam longe. Então, de certa forma, o nosso lar é protegido daqueles zombeteiros, daqueles que desejam causar confusão, desunião. Então, assim, não é aquela coisa 100%, porque, às vezes, até por questão do nosso karma, a gente não pode se livrar de tudo. Mas no que a gente pode se livrar, né, no que eles podem ajudar, eles ajudam protegendo a nossa casa da entrada de certos espíritos. O ambiente do nosso lar, ele torna-se um posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Então, quando a gente instala o Evangelho no nosso lar, acende uma luzinha na nossa casa e ali vira um posto de luz, onde os espíritos superiores nos auxiliam, onde a gente às vezes auxilia eles, enfim. Além do mais, ter o Evangelho implantado no nosso lar modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, desanuviando as nossas mentes congestionadas de criações inferiores, agentes da enfermidade e dos desequilíbrios. Com Jesus no lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz. Então, uma coisa que o Evangelho no lar traz para dentro da nossa casa, gente, é paz. Quando a gente tem aquele compromisso, que a gente se sinta, que faz uma prece, que faz uma vibração, os espíritos superiores, eles limpam a nossa mente, às vezes, como eu disse, das raivas que a gente tem, das preocupações que a gente tem, eles dão uma aliviada. Muitas vezes, mesmo que a gente não veja, eles dão um passe em nós, nos auxiliam.
e fazem essa limpeza justamente para que a nossa vida seja melhor. Então, eu tenho certeza que quem tem o Evangelho implantado no nosso lar, se quiser até depois dar um depoimento, pode dizer, depois que eu implantei o Evangelho lá na minha casa tem paz. E as pessoas de fora, às vezes, que entram na nossa casa, sentem isso. Mas essa casa, ela tem tanta paz e muitas vezes a gente não sabe nem por que é o Evangelho. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. Então, gente, o nosso hábito de oração, o nosso hábito de estar em contato com o plano superior nos torna mais sensíveis. Muitas vezes, quando a gente ora, a gente se livra de muita coisa. Às vezes, a gente está aqui por um caminho, é para acontecer alguma coisa ruim, aí vem aquela intuição, não vai por aqui, vai por ali, tu muda o caminho e tu sai, beleza. Aí depois tu só escuta que teve um acidente, que teve um tiroteio, que teve não sei o que, teve um assalto. Então, quando a gente tem essa prática da oração, os Espíritos eles nos ajudam, a gente fica mais suscetível às inspirações deles e eles nos auxiliam, a gente se torna mais sensível. E também, quando a gente tem esse hábito, a gente também se torna uma pessoa mais humana. Assim eu acredito, porque é impossível a gente entrar em contato com o que Jesus nos ensinou sem se tocar por isso. Então, a gente percebe que hoje em dia, o mundo, as pessoas estão muito frias, estão muito calculistas, muito egoístas, só voltadas assim para o material, só vem aquilo ali. Então, o fato de ter Deus, de rezar, de frequentar algum lugar, que você se sinta bem, te faz uma pessoa mais humana. Te faz uma pessoa que não tem aquele egoísmo, aquela coisa de não olhar para o sofrimento do próximo, de não querer ajudar, ou de ajudar só porque está todo mundo ajudando. Tu sente de verdade aquela vontade, aquele ímpeto, aquela coisa que muitas vezes tu nem sabe explicar, né? Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda a ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Vizinhos, rua, quarteirão. Então, como eu falei, quando a gente implanta o Evangelho no nosso lar, a nossa casa fica protegida. Eu vou mostrar uma foto para vocês já já. Como se tivesse, né, uma redoma. Deixa eu mostrar logo a foto. Pronto, tá aqui. Uma redoma, né? Uma redoma de proteção em volta da nossa casa. E ela evita, né, que muitos males, que muitos espíritos inferiores adentrem o nosso lar. Como eu disse, é impossível que seja tudo, porque às vezes por questão de karma a gente precisa dos nossos obsessores ali no nosso pé. Mas no que o Evangelho pode proteger, ele protege. Então, são energias positivas que funcionam como uma segurança espiritual. E o melhor de tudo é que elas não protegem só a gente, protegem também os nossos vizinhos, muitas vezes a rua que a gente mora, o quarteirão que a gente mora. Então, o Evangelho que a gente faz em nosso benefício, ele também se torna benefício para outras pessoas, mesmo que nem seja a nossa intenção. Por isso também é muito importante, né, que a gente tenha esse compromisso, porque não é só para nós. E aqui está a foto, né, dessa casa protegida pelo Evangelho, né? Essa aqui é um cordão magnético, a gente pode dizer assim. E ele está aqui inteirinho porque, no caso, as pessoas têm o compromisso, né? Tem a assiduidade. Porque a gente vai ver lá na frente, quando se não tem isso, essa proteção não fica assim tão perfeitinha assim, não. As entidades infelizes, elas chegam a sentir verdadeiros choques ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o Evangelho no lar. Gente, isso acontece muito, por exemplo, às vezes quando a gente vai receber uma visita de uma pessoa, digamos, que bebe muito, e ela obviamente tem espíritos alcoólatras acompanhando ela. Quando essa pessoa vai nos visitar, os espíritos que estão acompanhando ela, eles não conseguem entrar na nossa casa, quando é do nosso merecimento. Porque, por causa dessa proteção, o Evangelho, digamos assim, não deixa. Porém,
Nem todas as famílias realizam o Evangelho com a seriedade, a simplicidade e a responsabilidade requerida. Assim que, não se comprometendo nem tendo a persistência necessária, não conseguirão conquistar todo o bem que ele produz. Como eu disse, uma vez que você concorda e assume aquele compromisso com o Evangelho, você tem que honrar, fazer no dia que você se propôs a fazer, naquela hora certinha. Porque se você diz, não, essa semana eu vou fazer o Evangelho lá, sábado, às 7 horas da noite. Aí no próximo sábado, não, mas eu tenho um aniversário. Aí não vai dar pra fazer o Evangelho aqui essa hora. Não, então, nessa semana que eu tenho um aniversário, eu vou fazer quarta, 5 horas da tarde. Não é assim que funciona. É como se você tivesse um compromisso e a espiritualidade, como eu disse, ela tá lá naquele dia, naquele horário para lhe auxiliar. Se você não tá pronto naquele horário, eles vão fazer outras coisas que a espiritualidade superior é muito ocupada. E eles fazem se você quer, mas se você também não quer, eles não vão te forçar, não vão atrás, não. É assim. O sino toca de lá pra cá, no caso. Então, é aquela coisa. Se você uma semana diz que vai fazer o Evangelho no sábado, na próxima semana faça no sábado, na mesma hora. Não adianta ficar mudando toda hora não, porque assim os benefícios, aquela proteçãozinha que a gente viu lá na outra foto, ela não vai se fazer. Até porque é um cordão, eu esqueci de falar, ele é construído aos poucos. A gente vai fazendo o Evangelho, vai criando essa proteção em torno da nossa casa. À medida que a gente vai fazendo, que vai reforçando, essa proteção vai se reforçando. Mas se a gente deixa de fazer, ela se desfaz, ela vai se enfraquecendo e vai tornando o nosso lar suscetível a certos ataques que, de outra forma, se a gente fizesse direitinho, estaria protegido. E como eu disse no início, né, essa frase de Jesus Cristo diz que a paz do mundo começa entre 4 paredes. Então, como é, minha gente, que eu posso querer a paz lá em Paris, lá no Oriente Médio, a paz na África, se dentro da minha casa é uma guerra? Se dentro de mim eu não tenho esse sentimento, eu não quero o bem do outro. Então, pra gente querer mudar o mundo, a gente precisa mudar primeiro a gente, primeiro a nossa casa. Não adianta querer, por exemplo, ir fazer trabalho voluntário lá na África, não. Aqui a gente tem muita coisa pra fazer, então se começa aqui. Do mesmo jeito, com tudo que a gente deseja. Antes da gente desejar para todo mundo, a gente primeiro precisa construir dentro de nós. Aí aqui eu trouxe outra foto que aqui está exemplificando como é mais ou menos o Evangelho no lar. Nós temos aqui a família, ela está reunida em torno de uma mesa. Aí você vê que tem água aqui para frutificar, vou falar dela já já. Aqui, digamos, pai, mãe e 2 filhos. Aí nós temos o seguinte, horário certo, num dia certo, vibrações existentes no lar, onde há a bênção da prece, a casa está protegida, espíritos perturbados, e aqui eu nem digo tanto perturbados, além dos perturbados, às vezes os nossos familiares desencarnados, eles comparecem à nossa casa para assistir o Evangelho no lar também. Eles são trazidos para receber esclarecimentos e serem despertados. Aí aqui nós temos espíritos superiores que ajudam na explicação evangélica através da inspiração. Isso eu também vou falar mais na frente, porque às vezes as pessoas têm medo, mas eu não sei fazer o evangelho, eu não sei comentar. Não se preocupe que a gente sempre tem o auxílio. Tem livro e tem a espiritualidade para nos auxiliar. Espírito magnetizando a água com fluidos salutares. O mentor espiritual auxiliando aqui na abertura do Evangelho. E as entidades ruins, fugindo ante o contato das vibrações positivas. Então, essa aqui é uma imagem que representa muito bem o Evangelho no lar. Nós temos a família reunida quando ela faz tudo de verdade. A nossa casa é protegida. Nós recebemos o auxílio da espiritualidade e os espíritos ruins, eles se mantêm afastados. Muita gente que tem dúvida. Sim, tu falou, Mariana, de para que serve, quais são os benefícios, mas eu não sei como é que se faz um evangelho no lar. E aí? Muito simples. Primeiro, se vocês quiserem abrir o evangelho lá no finalzinho, tem o roteiro do evangelho no lar. Mas eu vou falar aqui para quem tiver alguma dúvida. Primeiro, como eu já falei, escolha
na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Então, quando você for instaurar o evangelho lá na sua casa, escolha um dia que de preferência todo mundo esteja presente. Um dia calmo, uma hora tranquila, que todo mundo possa ter tempo, né, de se sentar e fazer sem pressa. Esse dia e esse horário, uma vez estabelecidos, devem ser respeitados. E essa reunião, ela não precisa durar 1 hora, 2 horas, não. 30 minutinhos no máximo é o suficiente para se fazer um evangelho no lar. Crianças também podem fazer parte da reunião. Isso algumas pessoas têm dúvida. Porque as crianças elas não entendem. Porque a criança faz muita bagunça. Mesmo assim, se você tem filhos pequenos dentro de casa, mesmo que eles não entendam, é importante incluir essas crianças no evangelho. Porque mesmo que naquele momento elas não estejam entendendo, você já está educando a criança que tem aquele momento em família que ela deve se comportar, que ela deve respeitar. E de certa forma, mesmo que agora você ache que ela não entenda, ela vai aos poucos internalizando os pensamentos. E mais lá na frente eu vou falar também que a gente pode incluir, né, algumas leituras infantis. Tem muito livro espírita para criança, revistinha, que você já pode ir mostrando, que eles mostram devagarzinho como é para a criança entender. Então, não tenha medo de incluir as suas crianças no evangelho lá. Isso pode e deve ser feito. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais e, neste caso, eles podem ser convidados a participar. Outra coisa, se você recebe uma visita em casa, por favor, não deixe de fazer o evangelho porque tem visita em casa. A casa é sua, a pessoa está na sua casa, ela tem que respeitar as suas regras. Se você está com uma visita em casa e chegou a hora do evangelho, convide essa pessoa para participar. Convide ela para sentar, nem que ela não diga nada, só para assistir, já que não vai ser nada demais. Se a pessoa não quiser, pois então peça licença e vai fazer o seu evangelho. Mas não deixe de fazer porque tem hóspede, porque tem visita. É muito importante, como eu disse, essa questão da pontualidade, da assiduidade. Há a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo. Então, às vezes, por um caso fortuito ou força maior, às vezes a família não se encontra toda reunida. Motivo de viagem, trabalho, alguma coisa assim. Não tem problema. Faça com o número de gente que tiver em casa. E se você estiver sozinho, chegou a hora do evangelho, faça o evangelho sozinho. Não tem problema. A assistência vai ser da mesma forma. Isso pode ocorrer também. O início da reunião. No início da reunião, a gente faz uma prece simples, que pode ser tanto espontânea, a gente faz aquela prece do coração, ou uma prece lida, contando que essa prece seja feita com fé. A gente faz uma prece chamada prece de abertura. Pede a Deus o auxílio da espiritualidade maior, que ele se faça presente na sua casa, que possa lhe auxiliar na leitura do Evangelho, na compreensão do Evangelho, que aqueles ensinamentos que você está lendo ali não fique só no papel, que você possa colocar eles em prática. Isso é muito importante, porque você pede e aparece com certeza a situação para você praticar. Enfim, uma prece do fundo do coração, uma prece lida. Se você não souber ou não quiser fazer uma prece, serve contando que seja feita, como eu disse, com fé. Depois é feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa leitura pode ser feita na sequência. A gente sabe que o Evangelho tem vários capítulos com vários itens, então você pode ler de um por um cada Evangelho de cada semana, um capítulo, até 2 se for pequeno, um item, aliás. Ou então você pode abrir aleatoriamente. Eu, particularmente, sugiro que se você estiver começando, né, a fazer, você lê em sequência, porque é bom, gente, a gente conhecer o Evangelho, saber o que é que tem, o que é que não tem, do que é que se trata. Depois que você lê todo, aí você vai começando a abrir na sequência. Porque assim, na sequência, a gente já abre quando a gente reza todo dia. Então, aquela necessidade que você tem, às vezes, de ouvir uma lapada, que o Evangelho está lhe dando uma lição, você pode abrir na sequência em um outro momento. Mas isso, é claro, fica a seu critério, a sua preferência. Mas o que é que eu sugiro? Se você não conhece ainda o Evangelho, está começando, lê do começo para saber do que é que se trata, para
pra entender tudo direitinho. Aí quando você terminar, você começa a abrir na sequência. Aleatório. É, aleatório. E eu falei o quê? Na sequência. Ah, foi mal, desculpa. Comentários sobre o texto. Então, depois que você lê um trechinho do Evangelho, a gente vai começar a comentar entre os familiares. Esses comentários, eles devem ser breves e devem contar com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Então, é importante que todo mundo que faça o Evangelho comente um pouquinho. Eu entendi isso, eu entendi aquilo. Ah, eu vivi uma situação parecida. É, realmente isso aqui é desse jeito. Você vai comentando o que você achou, se você tem alguma experiência para contar, o que é que você acha que Jesus quis dizer com isso, enfim. Cada um vai comentando. E assim, o que eu acho também muito importante, particularmente dizendo de novo, ninguém deve se abster de comentar. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, a gente vê uma coisa na leitura do Evangelho, mas a pessoa vê outra. Então é muito bom como é que eu posso dizer, essa troca entre os comentários, porque às vezes a pessoa vê uma coisa que você não viu. Outra coisa, muitas vezes a gente abre o Evangelho uma vez, comenta em uma determinada linha, em determinado aspecto. Outra vez que a gente vai abrir o Evangelho, a gente já tem outro ritmo. Então isso é muito importante para o nosso enriquecimento, né? O enriquecimento assim, de vivência mesmo. E uma coisa que eu vou falar também, é muito importante que os comentários, eles estejam dentro do que está dizendo lá o Evangelho. Que a pessoa não desvie o foco, que as pessoas não fiquem se acusando, aí fulano tu fez isso, aí fulano tu fez aquilo. Porque essa não é a finalidade do Evangelho. Então, vamos procurar nos ater aos ensinamentos sem se desviar e sem fugir deles. Aí, como eu queria falar para vocês o seguinte, às vezes, se você não tiver satisfeito assim, só com a leitura do Evangelho, você pode sim incluir outro material complementar. Jornais, revistas, atualidades. A gente tem essas revistinhas aqui, a Revista Internacional do Espiritismo. Tem alguns livrinhos pequenos que às vezes falam do assunto que foi lido no Evangelho. Então, se você quiser complementar a leitura, pode incluir essas leituras breves. A gente tem uns livrinhos, eu me esqueci o nome dele agora, eu acho que é Roteiro do Espiritismo, que tem todas as passagens do Evangelho explicadas. Se você tiver com dificuldade de entender, vai lá no livrinho, capítulo tal, item tal, tá, por exemplo, está falando sobre egoísmo. Aí ele vai lá dizer, o egoísmo vai explicar, entendeu? Se você tiver com dificuldade, pode acrescentar essas leituras. Além do mais, se você também não estiver satisfeito só com a leitura do Evangelho, por que não incluir no seu Evangelho a leitura de um trechinho de um livro espírita? Eu também, fazendo uma sugestão pessoal, mas que eu acho importante, por exemplo, por que você não, além do Evangelho, você escolhe 5 questõezinhas para ler do livro dos Espíritos por semana? Isso é importante porque também você vai conhecendo as outras obras. Muitas vezes, o que você lê no Evangelho combina, né, com o que você está lendo no livro dos Espíritos, está conversando mais. Depois que você terminar do livro dos Espíritos, começa a ler um pouquinho do livro dos Médiuns, só um trechinho, e dá uma comentada. Isso também é importante para enriquecer o Evangelho. Depois desses comentários, nós vamos para as vibrações. Então, na vibração a gente se concentra, né? E pode apagar a luz, botar uma musiquinha suave, se concentrar para fazer justamente essa vibração. Pela fraternidade, pela paz e equilíbrio da humanidade, dos governantes, pelas crianças, os jovens, os adultos, as pessoas que estão no hospital doentes, as pessoas que estão nos asilos, as pessoas que estão por aí perdidas no mundo. Nós podemos vibrar pelo nosso próprio lar, pelos participantes, né, pela nossa família, mentalizando paz, harmonia e saúde. Aí aqui eu coloquei um pouco essa fotinha aqui da questão da vibração. O que é, se você não estiver visualizando? Depois do Evangelho, você se concentra, mentaliza o que você quer. A vibração, ela é um processo mental de irradiação fluídica, ou seja, é a
através da força do nosso pensamento, direcionadas a algum objetivo específico. Às vezes, quando a Kátia está aqui fazendo a abertura, ou quando a Dona Sonhar eles estão fazendo o encerramento, pede para todo mundo fechar os olhos e se concentrar, isso é um tipo de vibração. E é importante que a gente também faça isso no nosso evangelho, justamente para a limpeza da nossa casa, né? Para auxiliar não só a nossa casa, mas também todo o resto. Pode-se e deve-se colocar água para ser fluidificada pelos espíritos presentes no transcorrer da reunião. Então você coloca uma jarrazinha d'água com os copos ao final da reunião, todo mundo bebe essa água fluidificada. Também faz parte, de certa forma, do tratamento espiritual, porque lá os espíritos energizam essa água com o que a gente precisa, às vezes um remédio, uma coisa assim. Então é importante, né, que essa água também esteja presente no nosso evangelho. Como eu disse, pode-se colocar uma musiquinha suave, uma musiquinha clássica, uma musiquinha instrumental, uma musiquinha com sons da natureza, para ajudar na vibração, para melhor ambientação, justamente auxiliando a gente a se concentrar na vibração e nas preces. E por fim, a prece final. Na prece final, a gente pode fazer um Pai Nosso, ou também uma prece espontânea, agradecendo à espiritualidade o amparo, que por eles terem vindo, por eles terem nos auxiliado, pedindo também que eles continuem com a gente durante a semana, que não nos deixem fraquejar, essas coisas. E sem esquecer de convidar todos, porque não vamos esquecer que não estamos só os encarnados, nós também os desencarnados, para o evangelho da próxima semana. Cuidados. Quais são os cuidados que a gente tem que ter no Evangelho no Lar? Como eu já falei, mas eu vou falar de novo, porque isso é muito importante. Uma vez escolhidos o dia da semana e o horário, eles devem ser respeitados. A assiduidade e pontualidade são importantes para o bom contato com o plano espiritual. Então, como eu disse, você escolhe um dia e um horário, faça o possível para honrar com esse compromisso. Agora, se de todo não puder, não está mais dando certo aquele horário, você pede permissão para a espiritualidade para mudar o dia e o horário. Mas uma vez que você estabeleça, cumpra. Então, assim, outra sugestão. Se você sabe que todo mundo está mais calmo, mais tranquilo e está em casa no final de semana, coloca o evangelho para o domingo. Lá em casa, por exemplo, a gente faz o evangelho domingo 11 horas da noite, porque é um dia que todo mundo está em casa, que ninguém vai mais sair, que todo mundo depois vai dormir, vai começar o dia na segunda-feira. Então é um dia tranquilo. Mas falando pessoalmente, né, lá em casa a gente já tentou vários dias até a gente se encaixar no domingo. A gente começou na quarta-feira, mas aí tinha quarta que não podia estar todo mundo. E aí, ou então tinha que ter algum compromisso, aula, essas coisas. Não, pois então vamos pedir para a espiritualidade permissão para mudar. Aí a gente não, pois então faz uma prece no Evangelho pedindo nessa autorização, pedindo para comparecerem tal dia, tal horário, que aquele horário vai ser o nosso Evangelho a partir de agora, enfim. Então eu conheço muita gente que faz dia de domingo, né, que é o dia assim que tá todo mundo em casa, domingo de noite, ou então, as meninas aqui, elas fazem o Evangelho segunda-feira, meia-noite, né? Vocês fazem o Evangelho meia-noite, né? Justamente porque sabem que naquele horário tá todo mundo em casa. Até os gatos e os cachorros são os primeiros que chegam para o Evangelho. Uma coisa importante, os nossos animais, eles participam. Gente, eu tenho um cachorro, na hora do Evangelho, ele é muito danadinho, mas na hora do Evangelho ele fica bem quietinho, prestando atenção. Até os animais, eles prestam atenção no Evangelho. Então, escolher aquela hora que tá todo mundo em casa e pode, inclusive, convidar os animais, né? A duração máxima do Evangelho, de 30 minutos. Como eu disse, um estudo, como é o que a gente tem, ou como até mesmo um trabalho, ele pode se alongar por 1, 2 horas. Mas o Evangelho não tem necessidade, porque ali é só uma troca de ideias e outra coisa. Ia ficar uma coisa muito maçante. A gente não está fazendo nenhum estudo, um estudo mediúnico para durar 2, 3 horas. Meia horinha é o suficiente. Mas também vamos ter cuidado para não fazer o Evangelho de 5 minutos, né, gente? E para nós que estamos servindo o Senhor, que o Evangelho aí não serve. Essa é com as outras.
Ou então essa é como as outras, Pai Nosso, Senhor, termina aqui, o Senhor já sabe o final, agora vamos aqui para ver. Aí não dá. Tem que ser uma coisa com calma, tranquila, mas em 15, 20 minutinhos dá pra fazer, meia hora no máximo. Uma coisa muito importante também. Isso aqui também é importante, como eu ia falar, tá embaixo. Não transferir ou suspender a reunião em virtude de visita, de hóspede ou de compromissos de última hora. Então, faça o possível para honrar com o seu compromisso. Se você tem um aniversário, faça o evangelho e depois vá para o seu aniversário. Se você tem uma visita, como eu disse, convide a visita. Se a visita não quer, pois então espere, deixa eu fazer meu evangelho. Se você tem o hóspede, convide também. Se não quiser, pois fique bem que eu vou fazer o evangelho. E não ficar assim mudando ou trocando ou faltando, porque isso não é legal e isso acaba prejudicando as próprias defesas, a própria proteção que o evangelho constrói, não serve de nada. E agora o que eu queria falar, que é muitíssimo importante, não transformar o evangelho no lar em trabalho mediúnico. Gente, é o seguinte, mediunidade a gente trabalha no centro espírita, porque aqui a gente tem todo um aparato, a espiritualidade tem toda uma preparação, a espiritualidade tem, ela faz um controle, tem toda uma programação, espírito tal vai incorporar em tal médium, espírito tal vai psicografar por tal médium, às vezes vem com marcas, vem com aparelhos, tudo isso a gente tem dentro de um centro espírita. Além do mais, dentro de um centro, dentro de um grupo, a gente doa energia, isso que também auxilia no trabalho. Do energia. E dentro da nossa casa, com poucos participantes, não tem uma energia suficiente para incorporação. É muito raro isso. Às vezes, em casos assim, de extrema necessidade, acontece. Mas uma vez assim... Mas só acontece se tiver médicos preparados para isso. Justamente. Se não tiver, não adianta. Justamente. Então, por mais que você seja médico e que você esteja sentindo, se você puder, espere até ir para o centro espírita trabalhar. Porque, como eu disse, evangelho não é uma reunião de família para uma troca de ideias. Então, não é lugar para espírito incorporar, para espírito psicografar. Não é lugar para você sair incorporando tudo, aí vem um atrás do outro. Isso não funciona, isso não é legal. Se você estiver sentindo alguma coisa, isso vá tratar no centro espírita, vá tratar no grupo de estudo, mas não dentro de casa. Isso aí, eu tô cortando só o final. A cereja do bolo. Aqui, ó, a cereja, gente, a cereja do bolo é isso aqui. Tomar cuidado para não criar polêmicas, acusações ou desvios para outros. Eu também vou dar um relato pessoal aqui. Há muito tempo atrás, quando a gente começou o evangelho, a gente fazia as preces naquele livrinho de prece. Aí, certa vez, meu pai abriu, meu Deus, eu não me lembro o que foi agora, mas foi uma coisa tipo assim, o egoísmo, coisa assim. Aí começou, egoísmo, né? Pessoa que compra barra de chocolate escuro dentro do guarda-roupa, tá? Não dividir com ninguém, isso é egoísmo. Né? A pessoa que come tudo e não deixa nada na geladeira pra quem tá chegando tarde cansado. Né? Ou então abre naquela, faça a sua parte. A pessoa não tá fazendo a sua parte não, né? Eu conheço gente que só cai pro centro espírita receber passe. Mas ia assistir a palestra que é do nada. Aí começa. E tu tá falando de mim por quê? Porque tu faz isso. E tu tá falando, tu vem falar de mim? O problema é tu. Tu é que faz isso. E tu tá dizendo, tu é que tem egoísmo, tu que é egoísta, tu que não respeita ninguém. Aí transforma o evangelho numa lavagem de roupas sujas. E isso não pode acontecer. No evangelho, a gente se reúne para falar de Deus. A gente é paz, é amor, é luz, é serenidade, é tudo de bom. Se você tá com algum problema dentro de casa, sente outra hora para resolver. Mas que essas, por exemplo, que tem essas preces, esse livrinho de prece, que eles dão uma lapada na cara da gente, né? Você tá reclamando demais. Eita, reclamando, tu reclama demais. Nada mais tu reclama. Olha, tu acorda reclamando, vai dormir reclamando. Eu não aguento reclamando. Não faça isso no evangelho. Você tem roupa suja para lavar com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, seu marido. Faça outra hora, mas não na hora do evangelho.
respeite o dia do Evangelho, da hora que se levanta, para não ocorrer briga naquele dia, porque o espírito violento invadir a casa de vocês. Justamente, eu também ia falar sobre isso. Ela tá falando antes de mim. Spoiler. Outra coisa que eu também quero falar pra vocês. Procurem, no dia que foi estabelecido para o Evangelho, todo mundo passar o dia em harmonia. Outra coisa, se você vai fazer o Evangelho num dia, também evite beber naquele dia. Pelo amor de Deus, não vamos fazer o Evangelho sem beber, porque isso atrapalha as energias, suja o Evangelho. Então, o espírito dos alcoólatras, evitem brigar entre a família no dia do Evangelho, evitem beber, evitem discussões, essas picuinhas bestas. Deixa para resolver tudo depois, mas nesse dia é um dia, assim, de certa forma sagrado, que a gente tem que respeitar. E para terminar, essa frase: implantar, praticar e divulgar o Evangelho no lar é contribuir para a construção da paz autêntica e duradoura entre nós, na família e na humanidade. Porque quando a gente tem o Evangelho na nossa casa, que a gente tem a paz, que a gente entende por que a gente deve se respeitar, se suportar, aturar isso e aquilo, perdoar uma falta, alguma coisa, a gente vai, de certa forma, se tornando pessoas melhores. E sendo pessoas melhores, nós temos uma humanidade melhor, nós temos um mundo melhor. Então, eu espero que, a partir de hoje, quem ainda não tem o Evangelho implantado lá, implante, faça, pegue o roteirinho. Na internet também tem roteiros, tem vídeos. Tem. Me diga, o senhor acha que na sua casa tem paz? Sim. O Evangelho traz paz. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o Evangelho, pode ir no YouTube. No YouTube tem vídeos dizendo como é que faz. Tem um vídeo de 23 minutos, acho que é Evangelho no Lar, se eu não me engano, o vídeo, que é uma família sentada, eles gravaram o Evangelho no Lar justamente para exemplificar. Atrás do Evangelho tem um roteiro, e com todas essas instruções dá para fazer uma coisa legal. Então, quem não tem, implante o Evangelho na sua casa. Quem tem, continue firme, continue forte, reforçando esses laços. Porque o Evangelho é uma coisa que só tem a trazer coisas boas para nós. Então, muito obrigada.